aula de hoje é divisão celular. A gente vai trabalhar hoje dois processos, a meiose e a mitose. A meiose é um processo reducional, enquanto que a mitose vai ser um processo equacional. São os dois temas que nós iremos trabalhar hoje dentro da divisão celular. Esses dois processos de divisão, existem fases dentro desses processos, e é isso que a gente vai ver hoje. Cada fase e como elas acontecem e a importância de cada fase dentro do processo de divisão celular. Como foi falado, a meiose é um processo reducional, então isso significa dizer que ela vai originar células filhas com a metade de pares de cromossomos. Então, se eu tenho 46 pares de cromossomos, o meu processo, a meiose, ela vai originar a metade desses pares de cromossomos, ou seja, 23 pares. Quem são as minhas células que apresentam 23 pares de cromossomos no meu corpo todo? Nesse caso, são as minhas células reprodutivas, apenas o meu óvulo. Quem são as células que são formadas através do processo de meiose no homem? São os gametas masculinos, nesse caso aí vai ser o espermatozoide. Então, tem 46 que foi reduzido à metade, 23 pares. Então, isso aí vai formar, esse processo vai formar as nossas células reprodutivas. Então, já é uma importância da meiose, formar células reprodutivas. A meiose é dividida, como já foi falado, em meiose 1 e meiose 2, mas a gente sabe que a meiose ela é um tipo de divisão celular que é responsável pela formação dos gametas, transformando células diploide em células haploides, ou seja, células diploides, 46 pares de cromossomos, células haploides, 23 pares de cromossomos. Na prófase, na meiose, ela é dividida em 5 estágios: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É a etapa mais importante da meiose 1. Ela é muito extensa, muito longa. É nessa etapa que ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. E pode acontecer também um fenômeno conhecido como crossing over, ou simplesmente permuta. É a troca de genes entre esses cromossomos. No leptóteno vai acontecer a condensação dos cromossomos já duplicados. E no zigóteno, esses cromossomos homólogos, eles vão começar a se emparelhar e se alinhar em um fenômeno chamado sinapse cromossômica. É um processo que ocorre a formação e a estrutura chamada de que vai ocorrer nitidamente é o emparelhamento dos cromossomos. Já aqui no paquíteno, vai ocorrer o fenômeno conhecido como crossing over ou simplesmente permutação. Os cromossomos homólogos, eles vão se encontrar e aí vão fazer essa troca, né, de genes. Genes que estavam no cromossomo paterno vai permutar para cromossomos maternos, né, e vice-versa. Ocorrendo assim a variabilidade genética nessa etapa. Nessa fase, a gente consegue visualizar os cromossomos homólogos, eles vão se interligar, eles vão trocar genes através de um fenômeno chamado de quiasmas. É onde vai ocorrer o encontro de genes. Cada cromossomo ele vai herdar um gene
do cromossomo que se ligou a ele. Nessa fase, a fase diplótemo, as cromátidas irmãs, elas continuam unidas, exatamente por esse fenômeno chamado de quiasmas. Eles vão ocorrer nessa permutação dos cromossomos, essa troca de genes, e vão ficar ligados por esses dois bracinhos de cromossomos que a gente consegue visualizar na imagem. Já na última etapa da prófase 1, a diacinese, vai ocorrer a separação definitiva dos cromossomos homólogos. Mas eles ainda vão continuar unidos pelos quiasmas. Esses quiasmas, né, eles vão se deslizar para as extremidades bivalentes, ou seja, a pontazinha dos braços dos cromossomos. E esse fenômeno vai receber o nome de terminalização dos quiasmas. Por fim, pessoal, o envelope nuclear vai se desintegrar, certo? E os pares dos cromossomos homólogos, ainda associados aos quiasmas, se espalham dentro do citoplasma da célula. Já na metáfase 1, o que a gente consegue visualizar aí nessa imagem? Que as fibras, elas estão se encurtando e faz com que os cromossomos homólogos sejam puxados para cada lado da célula. O que a gente consegue visualizar na fase 1? Que os cromossomos, eles, como a gente consegue visualizar na imagem, eles estão sendo puxados, eles estão sendo atraídos através dos centrômeros, né? As cromátidas continuam unidas, mas elas estão sendo puxadas para onde? Para o polo, para os polos da célula. E por último, a telófase 1, aqui a gente vai conseguir visualizar a divisão celular. A célula que vai ser originada vai ter a metade dos cromossomos da célula mãe. Como é que isso vai acontecer? Os cromossomos, eles já vão estar separados em polos opostos e vão passar a se condensar, vão se partir. O fuso mitótico vai ser desfeito e assim, né, eles vão se reorganizar e cada núcleo formado vai possuir metade do número de células, do número de cromossomos da célula mãe. Bom, pessoal, a aula de hoje foi sobre meiose. A meiose é um processo reducional. Ela permite a recombinação gênica de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploide. Então, isso vai explicar bem a questão da variabilidade genética na reprodução sexuada. Então, a meiose é um processo de divisão celular muito importante na reprodução sexuada, porque permite a variabilidade genética. A nossa aula de hoje foi sobre meiose e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!